Vamos para um vídeo aqui do Silvio Almeida dando uma aula de direitos humanos, que ele se posicionou após o Brasil sofrer uma pena. Vamos lá, gente. De missão que realizamos este evento hoje para marcar a conclusão do primeiro caso brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Jiménez Lopes, encerrado por resolução publicada pela Corte no último dia 29 de setembro. Damião Jiménez Lopes sofreu violações que resultaram em sua morte aos 30 anos de idade, em 4 de outubro de 1999, na Casa de Repouso Guararapes, na cidade de Sobral, no Ceará, 3 dias após sua internação para receber tratamento psiquiátrico. Por meio de sentença proferida em julho de 2006, a Corte determinou a responsabilidade do Estado brasileiro por violações aos direitos à vida, à integridade pessoal, às garantias judiciais e à proteção judicial, conforme consagrado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Manifesto a minha sentida homenagem aos familiares de Damião Jiménez Lopes em sua luta por justiça. Estamos reunidos hoje porque vocês não se calaram. O caso da Damião Jiménez Lopes é emblemático, ao tratar de um tema atualíssimo e que, ouso dizer, desafia praticamente todos os países do mundo. Como promover uma política de saúde mental que respeite plenamente o sistema internacional de proteção e de promoção aos direitos humanos? Estamos aqui para marcar o cumprimento da primeira sentença condenatória da Honorável Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao Brasil. Infelizmente, não posso dizer que esse é um fato a ser comemorado, uma vez que o Estado brasileiro levou quase 17 anos para concluir a implementação da sentença. No entanto, no contexto da visita da Corte Interamericana ao Brasil, julgamos pertinente aproveitar a oportunidade para refletir sobre a importância do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos como indutor de mudanças estruturais nos países de nossa região. Tenho aqueles que me... Opa, pera só um pouquinho, gente. What comes next? Desculpa que eu peguei aqui direto. Conhecem, que me acompanham, sabem que advogo a tese de que a presença do Brasil nos litígios internacionais, nas cortes internacionais, ao contrário do que dizem alguns, reforça a nossa soberania e não a enfraquece. E por que digo isso? Porque a presença do Brasil nos litígios internacionais, primeiro, reforça o compromisso do Brasil com o sistema internacional, com um sistema que o Brasil contribuiu muito para que ele pudesse existir, mas essa presença, na minha concepção, ela reforça a soberania nacional quando ela respeita 2 critérios que eu acho que são importantes. O primeiro deles é que, sem abrir mão do direito de defesa, a nossa postura diante dos litígios internacionais tem que ser uma postura que, primeiro, não revitimize as pessoas que sofreram violações de direitos humanos e que a defesa leve em consideração a dignidade das pessoas, leve em consideração o nosso compromisso com o povo brasileiro. E o segundo critério é que a presença nesse litígio deve ter como prioridade fortalecer os sistemas de proteção nacionais e que se voltam às vítimas frequentes da violência que caracteriza a sociedade brasileira. Ou seja, a nossa defesa diante das cortes internacionais é uma defesa que deve ter em vista, por certo, o fortalecimento das condições de vida, da dignidade do nosso povo que sofre, cujos casos são esses casos dessas pessoas que chegam até a corte. Então, o nosso dever para com o povo brasileiro se nos exige uma postura colaborativa, uma postura sempre crítica no cenário internacional. Então, para mim, esse é um momento muito importante e que marca, embaixadora, que marca, ministro, uma importante, uma retomada do Brasil na comunidade internacional com uma postura altiva e ativa, né? Como diz o ministro Celso Amorim, e altivez significa
respeitar a soberania nacional, entender que a soberania nacional é lutar pelos interesses do povo brasileiro, das pessoas que mais sofrem. E esse é o nosso sentido, essa é a nossa ideia. Para além das importantes medidas de compensação e de satisfação determinadas, e como felizmente tem sido a prática do tribunal, a sentença do caso Ximenes Lopes preocupou-se também em determinar medidas de não repetição ao Brasil, entre elas o desenvolvimento de um programa de formação e capacitação sobre saúde mental para agentes que atuam nesse campo. Então nós trabalhamos, e a sentença da Corte vai nesse sentido, com a ideia de que os direitos humanos se desdobram nas 4 dimensões: a dimensão do cultivo da memória, o aparecimento da verdade, a realização da justiça e da reparação e as garantias de não repetição. Ainda dentro dos 100 primeiros dias de governo, logramos, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e com o Ministério da Saúde, lançar o piloto do curso intitulado Direitos Humanos e Saúde Mental, curso permanente Damião Ximenes Lopes. Após o encerramento do primeiro ciclo do curso, em diálogo com a sociedade civil, foi realizada a etapa de revisão e foram incorporadas adequações adicionais ao programa, que pode e deve ser continuamente aprimorado. Desde a disponibilização do curso, mais de 13 mil matrículas já foram realizadas, entre servidores públicos da esfera federal, estadual, municipal e distrital, especialistas e pessoas vinculadas a organizações sociais. Senhoras e senhores, sabemos todos aqui que estamos longe de ter uma política de saúde mental, assim como uma política de drogas, à altura da Convenção Americana de Direitos Humanos e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, entre outros instrumentos internacionais dos quais somos parte. A Lei 10.216 de 2001, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, é um marco da luta antimanicomial do Brasil e também ainda precisa ser plenamente implementada e respeitada. Em nome do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, gostaria de reconhecer o heróico esforço das instituições peticionárias, Justiça Global e a Brasme, e também dos familiares de Damião Ximenes Lopes, em especial de sua irmã Irene, na busca por justiça. Em seu voto concordante, o saudoso professor Cansado Trindade, que tanto honrou o Brasil em sua atuação na Corte Interamericana, ao citar o depoimento de Irene diante do tribunal, traçou o paralelo entre sua história e a história da personagem trágica Electra, observando que, abro aspas, não obstante as diferenças, apresentam em comum Irene e Electra, querida, a tragédia da condição humana, ante a persistência da indiferença e crueldade realçada no trato dos mais vulneráveis, assim como a busca desesperada e desesperadora da justiça. Que o encerramento da supervisão de cumprimento da primeira condenação da Corte em relação ao Brasil, senhoras e senhores, seja não o fim, mas seja o começo, ou o recomeço no campo das políticas de saúde mental, atreladas inevitavelmente às políticas de direitos humanos. Diante das senhoras e dos senhores, reitero o mais profundo, o mais sincero compromisso do Estado brasileiro, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a justiça internacional, que, como venho reiterando, constitui talvez a última chance de os Estados, diante das graves violações cometidas, optarem por fazer a coisa certa. Muito obrigado. Grande Silvio Almeida, gente. Vídeo fundamental aí do esforço que o Silvio está fazendo, na verdade, para reposicionar o nosso país, né, gente, no âmbito dos direitos humanos, meus queridos e minhas queridas.